Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre uma valsa seresteira que se constitui em uma das canções mais românticas do nosso cancioneiro popular. Vamos falar sobre uma composição do ano de 1939, cuja melodia é da autoria de Newton Teixeira e cuja letra é da autoria de Jorge Farage. Letra essa que trata sobre a temática do amor cortês, ou seja, aquele amor respeitoso, platônico, impossível, que se realiza entre duas pessoas de classes sociais diferentes. Essa temática estava muito presente nas cantigas de amor da Idade Média. E lembremos que o medievalismo é uma das principais características do romantismo do século XIX, que se faz refletir nesta nossa música de hoje. Senhoras e senhores, vamos falar sobre uma canção que beira o erudito, tamanhas as figuras de linguagem, as metáforas que traz em sua letra. Além disso, senhoras e senhores, vamos falar sobre uma canção que, de acordo com uma das fontes que eu consultei, realiza até mesmo uma espécie de idealismo dialético, de acordo com a filosofia do alemão Friedrich Hegel. Ficaram curiosos? Então venham comigo, pois vamos falar sobre uma canção intitulada A Deusa da Minha Rua. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua costuma se embriagar. Nos seus olhos eu suponho que o sol num doirado sonho vai claridade buscar. Minha rua é sem graça, mas quando por ela passa seu vulto que me seduz. A ruazinha modesta é uma paisagem de festa, é uma cascata de luz. Na rua uma poça d'água, espelhos da minha mágoa, transporta o céu para o chão. Tal qual o chão da minha vida, ó minha alma comovida, e o meu pobre coração. Espelhos da minha mágoa, meus olhos são poças d'água, sonhando com seu olhar. Ela é tão rica e eu tão pobre, eu sou plebeu e ela é nobre. Não vale a pena sonhar. Não vale a pena sonhar. Gente, eu peço desculpas a vocês pelo meu violão. Eu ainda tenho muita dificuldade com as pestanas, mas vamos ao que interessa, não é mesmo? Na primeira estrofe desta nossa música de hoje, o nosso eu lírico traça sua tese dialética, que consiste na exaltação de sua mulher amada, elevando-a ao nível do céu, dos astros celestes, principalmente o sol e a lua. Para isso, o nosso eu lírico vai se utilizar de duas figuras de linguagem. A primeira delas é a hipérbole, ou seja, o exagero das qualidades da mulher amada, principalmente da beleza física da mulher amada, sempre aproximando-a dos elementos da natureza, como é muito comum nas serestas, não é verdade? E a segunda
figura de linguagem é a prosopopeia, ou a personificação, que consiste em atribuir características de atitudes humanas a seres inanimados. No caso da nossa música de hoje, estes seres inanimados são os astros celestiais, o Sol e a Lua, conforme eu já falei para vocês. A Lua, minha gente, se embriaga só de olhar para os olhos da amada do eu lírico. Ao mesmo tempo, o Sol sonha com os olhos da mulher amada e vai buscar claridade neles, pois eles brilham mais do que o astro-rei. E tanto é assim que a ruazinha sem graça onde mora o nosso eu lírico vira uma paisagem de festa simplesmente pela passagem do vulto da mulher amada, cujo olhar é uma verdadeira cascata de luz. Na segunda estrofe da nossa música de hoje, o eu lírico vai traçar a sua antítese dialética. Ou seja, o que é isso? É uma segunda tese que se opõe à primeira. Se a primeira tese do nosso eu lírico é a exaltação da mulher amada, a segunda, ou seja, a antítese, é a humilhação do próprio eu lírico. E para isso, ele vai se utilizar de duas figuras de linguagem também. A primeira e mais poderosa delas é a metáfora, ou seja, a aproximação das características de dois elementos sem a utilização de um conectivo comparativo. Bem, qual é a principal metáfora que nós temos nesta segunda estrofe? A metáfora da poça d'água, que transporta o céu para o chão. Lembrem-se, se na primeira estrofe o nosso eu lírico eleva sua amada aos píncaros do céu, ele se rebaixa às poças de água do chão. As poças de água que funcionam como um espelho que reflete a grandeza celestial, acontece também com seus próprios olhos. Ele diz isso, ele utiliza esta metáfora na música, literalmente. Meus olhos são poças d'água, sonhando com o seu olhar. Ou seja, os olhos dele refletem a grandeza celestial da mulher amada, enquanto ele, na verdade, está ali, no chão molhado de sua própria ruazinha modesta. Essa é uma metáfora muito poderosa que ainda se utiliza de um esquema muito interessante da língua portuguesa chamado quiasma. Percebam bem, na ordem dos versos, o nosso eu lírico diz primeiro: na rua uma poça d'água, espelho da minha mágoa. Mais tarde ele diz assim: espelho da minha mágoa, meus olhos são poças d'água. Ou seja, ele inverte a ordem das palavras água e mágoa como em um espelho. Olhem que coisa interessante. E acima de tudo isso, não podemos nos esquecer de que a palavra mágoa ecoa, não é? Repercute a palavra água, como se uma coisa estivesse contida dentro da outra. Isto é uma figura de linguagem sublime, minha gente, sublime. Uau! A outra figura de linguagem que o eu lírico utiliza ainda na segunda estrofe é a própria figura da antítese, mas não a antítese dialética que eu já expliquei para vocês, mas sim a antítese estilística, como propriamente entendida como uma figura de linguagem da língua portuguesa. A antítese é uma figura de linguagem que aproxima dois termos opostos. Ou seja, quando o nosso lírico diz transporta o céu para o chão, ele aproxima no mesmo verso duas palavras opostas. Esta é uma figura de linguagem conhecida como antítese e que, como vocês podem perceber, não se distingue totalmente
da antítese dialética. Afinal de contas, ela também aproxima duas teses opostas. E na terceira e última estrofe da nossa música de hoje, nós temos a síntese, ou seja, o resultado a que se chega depois da confrontação da tese com a antítese. Este resultado, esta conclusão a que o nosso eu lírico chega é simplesmente: ela é tão rica e eu tão pobre. Eu sou plebeu e ela é nobre. Não vale a pena sonhar. Esta estrofe também se utiliza da figura de linguagem da antítese estilística, embora se encontre na parte da síntese dialética. Vocês estão me acompanhando? Quando o eu lírico aproxima as palavras rica e pobre, plebeu e nobre, ele está novamente utilizando a figura de linguagem da antítese. E o último verso da nossa música de hoje é avassalador, destruidor do coração de todo aquele que ama sem ser amado e que sonha em um dia com uma esperança de possuir uma mínima retribuição. Não vale a pena sonhar. Como sou infeliz. Nossa música de hoje foi gravada pela primeira vez naquele mesmo ano de 1939, pelo caboclinho querido Silvio Caldas. Vou deixar esta versão aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem. E adianto a vocês que esta foi apenas a primeira de muitas versões de sucesso da nossa música de hoje. Destacam-se algumas gravações, por exemplo, na voz de Nelson Gonçalves e também de Roberto Carlos, o nosso rei, que gravou A Deusa da Minha Rua no ano de 1974. Vou deixar ambas estas gravações aí embaixo na descrição do vídeo também. E vejam só, algumas delas encontram-se, por exemplo, aqui em alguns CDs que eu tenho aqui em casa. Este primeiro é o caderninho da coleção, que eu sempre mostro para vocês. Este é o caderninho de número 17, que fala sobre o Silvio Caldas, e a canção A Deusa da Minha Rua é a faixa de número 10. Temos também este CD aqui, o inesquecível Nelson Gonçalves, cuja faixa que possui a canção Deusa da Minha Rua é a faixa de número 3. Infelizmente, eu não tenho aqui o disco do Roberto Carlos que contempla a nossa música de hoje, mas é interessante pontuar que Roberto Carlos, em um dos seus especiais de final de ano, trouxe Silvio Caldas para cantar a seu lado. Silvio Caldas já bem velhinho, quase se aposentando, né? Já um vovô da música popular brasileira. E eles cantaram juntos A Deusa da Minha Rua. Vou tentar encontrar este vídeo para colocar também aí embaixo na descrição do vídeo para vocês. E eu espero que vocês gostem. Tá bom? Da mesma forma como espero que tenham gostado do nosso programa de hoje, que foi romântico, lírico, poético, dialético, estilístico e muitos outros adjetivos proparoxítonos. Ok? Semana que vem tem mais Silvio Caldas para vocês. Vou trazer a canção do lado B da nossa música de hoje. Pode ser? Então, até lá. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.